Michele de Sá, eu sou coach nutricional e eu faço a parte de nutrição inteligente da Energy Life. E hoje a nossa proposta é apresentar a espirulina da Spigreen e nessa apresentação vocês vão perceber que a Spigreen ela vai mudar a vida de todo mundo. Ela foi considerada um dom de Deus para a humanidade pela Madre Teresa de Calcutá, onde ela ministrava o uso da espirulina nos abrigos onde ela atendia. Ela foi considerada o melhor alimento para a humanidade, segundo as Nações Unidas, e o alimento ideal do século XXI pela Unesco. Há 14 milhões e meio de anos atrás, houve o Big Bang. E há 3 milhões e meio de anos atrás, as cianobactérias. Essas cianobactérias, com a ação do Sol, elas produzem o oxigênio na atmosfera. E depois, por mutação, a ficocianina dá origem à clorofila e à hemoglobina. Apenas um átomo de magnésio ou ferro faz a diferença entre a ficocianina, hemoglobina e a clorofila. Criou-se 2 linhas de seres vivos a partir das cianobactérias primitivas, como a gente pode ver aqui no gráfico. Então, quando a gente vê aqui na parte superior que ela se associou a um átomo de magnésio, criou-se a clorofila e que originou os vegetais. E na parte inferior, a gente vê que ela se associou a um átomo de ferro, surgiu a hemoglobina e ali foi criado os mamíferos. Sua coloração é graças à clorofila. Sua simplicidade orgânica e a sua vitalidade criou ao longo de milênios a atmosfera e permitiu vida na Terra. Essa imagem permite compreender a semelhança de sua forma com o DNA. A espirulina tem apenas uma hélice e o DNA tem 2, como demonstrado aqui no gráfico. A Spigreen é facilmente digerida pelo estômago graças à ausência da parede celular. Aqui no gráfico, dentre todas as informações existentes, a gente pode observar que a carboxissome transforma o CO2 e ele entra na espirulina e ela libera energia. Então, automaticamente, a gente vê que ao consumirmos a espirulina da Spigreen, o seu aporte energético vai ser mudado. Então, você vai observar uma energia, uma vitalidade diferenciada. A Spigreen possui as proteínas completas de grande qualidade. Abaixo, nós descrevemos aqui os 8 principais aminoácidos essenciais do total de 20 presentes na espirulina da Spigreen, onde você tem ali uma concentração de 70% de proteínas, 60% de aminoácidos essenciais, como a isoleucina, que ela é indispensável para o crescimento, a leucina estimula as funções cerebrais, a lisina estimula a produção de anticorpos, enzimas e hormônios, a metionina, que tem ação antioxidante, a filanina, indispensável para a tireoide, estimula os metabolismos do cérebro, a treonina, melhora a função intestinal e digestiva, o triptofano, que é o mais raro entre os aminoácidos, e regula a serotonina, que age contra a depressão, ansiedade, favorecendo o sono e otimizando a assimilação da vitamina B, que potencializa a questão da serotonina. Tá? Então, assim, o indivíduo que ele tem uma tendência a ficar mais deprimido, mais ansioso, mais estressado, então ele faz dependência de uso de tarja preta, ele tem um benefício muito grande nessa parte, nessa produção desse hormônio do bem-estar, da alegria, da felicidade. E completando aqui os 8 aminoácidos essenciais, a gente fala aqui da valina, que ela estimula de forma natural a capacidade da mente e do físico. A Spigreen
contém todos os aminoácidos essenciais para o corpo. Então aqui, nessa imagem, a gente observa que são 20 aminoácidos, sendo 8 aminoácidos essenciais e 12 aminoácidos não essenciais, mas ela é completa e tem todos os aminoácidos aqui. A Spigreen equilibra todas as funções do corpo humano, como transportar o oxigênio e todos os nutrientes, ajuda o corpo a fazer seus próprios aminoácidos, contribui para o crescimento e recuperação muscular, ela ajuda o funcionamento de órgãos, glândulas, artérias, tendões e etc. Luta contra as deficiências, cicatriza feridas, mantém tecidos, ossos, pele, cabelo, unha e todo o corpo em equilíbrio. A quantidade de vitaminas e minerais e metais trazidos em uma colher de 3 gramas de espirulina da Spigreen equivale a 50% de vitamina A, por exemplo, a 14,4% de vitamina B12 e várias outras vitaminas, como demonstrado aqui nessa imagem. Não vamos falar de todas aqui, mas a gente está citando aqui algumas, inclusive a questão do magnésio. Magnésio, ele faz toda a diferença, porque como a gente, apesar de tentar se alimentar de forma saudável, a gente não consegue, pela alimentação, adquirir a reposição de magnésio no organismo, só suplementando, porque não temos terra vulcânica no Brasil. Então, só em terras vulcânicas a gente consegue o magnésio. E a falta do magnésio, por exemplo, pode vir a causar hipertensão. Então, quando a gente tem a reposição do magnésio, problemas de hipertensão muitas vezes são resolvidos. Aqui nós vamos desmembrar um pouco a respeito da composição nutricional referente à proteína que está dentro da espirulina da Spigreen. 1 grama de espirulina da Spigreen equivale a 3 vezes a quantidade de carne e peixe, a 5 vezes a quantidade de ovos, a 18 vezes a quantidade de leite, a 20 vezes a quantidade de espinafre, a 50 vezes a quantidade de cenoura. E uma coisa muito importante que a gente tem que pontuar aqui é que toda proteína ela tem um tempo de digestibilidade no intestino, no estômago, né? Em contrapartida, a proteína que existe dentro da espirulina da Spigreen, ela é maior que qualquer outro alimento, porque ela tem uma variação de digestibilidade de 83% a 90%. Ou seja, o meu sistema imunológico, ele vai trabalhar muito menos na questão de digestibilidade e vai poder estar fazendo o papel dele, que é me defender, né, gastar a energia, a atenção dele, me defendendo de coisas que são ameaças de fato para mim. A espirulina da Spigreen tem mais proteína, por exemplo, que a soja, que é um alimento vegetal e considerado até hoje mais proteico que existia. Em termos de vitamina A, continuando na composição nutricional, a vitamina A gente sabe que é a queridinha da visão. Então, 1 grama de espirulina da Spigreen equivale a 3.000 gramas de leite, 400 gramas de ovo, 100 gramas de espinafre e a 50 gramas de cenoura. Então, isso quer dizer que toda sorte de problemas macular, você também vai potencializar o não aparecimento dele. A Spigreen é riquíssima em nutrientes essenciais. Por exemplo, aqui, 3 colheres de café da espirulina da Spigreen equivale aos seguintes componentes, como a gente pode ver nessa imagem. A 50 gramas de carne bovina, a 3 litros de leite em relação ao cálcio, 3 molhos de espinafre em relação a ferro, 18 cenouras em relação ao beta-caroteno, 500 gramas de carne
em relação à vitamina B12, 3 colheres de sopa de germe de trigo em relação à vitamina E e a 3 tigelas de arroz em relação à vitamina K. A vitamina K, ela é muito importante para a condução de outras vitaminas lipossolúveis, como a vitamina E, a vitamina D, e a gente encontra tudo isso na espirulina da Speedgreen. Nessa imagem, a gente tem aqui uma composição mais abrangente da parte toda nutricional, e aqui a gente ressalva a questão da diferenciação da espirulina da Speedgreen para qualquer outra espirulina do mercado. Então, assim, existem várias diferenças que aqui determinam a capacidade de absorção, a capacidade de nutrientes, a eficácia da utilização da espirulina da Speedgreen, justamente porque ela é cultivada com um pH alcalino de 10,5. Então, assim, a alcalinidade desse produto é incomparável. E por essa alcalinidade, a quantidade, a concentração de ficocianina existente dentro dessa espirulina da Speedgreen é incomparável no mercado. E atribuído à quantidade dessa ficocianina é que a gente tem os 20 aminoácidos aqui, a gente tem a questão da quantidade de proteína, a quantidade de vitaminas existentes, de minerais existentes aqui, ácidos graxos existentes aqui, os fitonutrientes e a pigmentação natural. Então, aqui é um alimento tão completo, onde você tem desde o ômega 3, passando por todos os minerais, vitaminas, a quantidade de proteína inigualável, por isso que ela é considerada como um alimento, aminoácidos essenciais e não essenciais, fitonutrientes e pigmentos naturais. Então, como eu falei no outro gráfico, a Speedgreen, ela é um alimento natural essencial à nossa alimentação, assim como a água, a luz são essenciais para a nossa vida. Eu digo que a Speedgreen, ela é essencial para que você tenha uma boa saúde. A Speedgreen reforça todas as funções do organismo. Então, aqui a gente vê nessa imagem que ela vai colaborar para a harmonização, equilíbrio, tanto da sua cabeça até a planta dos seus pés. E eu posso utilizar ele para toda a minha família? Claro, você pode utilizar para toda a sua família. Se a gente quer ter saúde, a gente tem que ter Speedgreen. É um alimento que substitui os desequilíbrios da alimentação moderna. Ela preenche, por exemplo, as deficiências de uma alimentação excessivamente industrializada. Então, como ela é um alimento, ela pode substituir perfeitamente uma refeição. Pode ser utilizado naquele momento em que você chega à noite, por exemplo, muito tarde do trabalho, de uma reunião ou da própria balada, né? E a gente não indica nunca que você se alimente depois de 7 horas da noite, por exemplo, porque você vai precisar produzir alguns hormônios e que se você tiver com o seu estômago cheio, você não vai produzir. A espirulina da Speedgreen pode ser utilizada nesse momento como um alimento, um nutriente completo, onde vai saciar sua fome e vai resolver toda essa parte de digestibilidade naquele momento tardio da noite. Ele é um alimento companheiro do seu dia a dia. Ele pode ser adaptado ao seu gosto e na hora que mais lhe convier, como no café da manhã, no almoço, no jantar, pode ser acrescentado em chás. Consumir espirulina Speedgreen
é um presente para toda a nossa saúde. Também é um prazer cozinhá-lo como aperitivo, lanche, entrada, salada. Use com criatividade na cozinha. A Speed é uma benfeitoria que irradia vida para todo o nosso corpo. Então, aqui nessa imagem, a gente observa que ela beneficia todos os órgãos, tudo que existe no nosso corpo, como o coração, como o estômago, o fígado, o útero, o rim, o pulmão, a bexiga, o osso, o cérebro, os olhos, o cabelo, a unha, o dente. Então, tudo em nós recebe o benefício da espirulina da Speed. E aqui, a gente nessa imagem, a gente tem a certeza que as crianças se beneficiam com a espirulina da Speed na questão do crescimento e na vitalidade. Melhora as defesas e ajuda o corpo à medida que nós envelhecemos e faz você envelhecer com saúde, que é o melhor. Aumenta a resistência, acelera a recuperação, acompanha o crescimento de mães e bebês, melhora o dinamismo e o resultado cerebral, no desempenho das funções para suporte no estudo. Ela pode ser usada também para o emagrecimento, porque ela é imunomodulador. O que é isso? Quem precisa emagrecer, ela emagrece. Quem precisa ganhar massa muscular, ela também vai auxiliar. Então, aqui no emagrecimento, acelera o metabolismo, ajudando na construção de massa magra, ou seja, músculo. A presença da substância fenilalanina estimula a saciedade, purifica o organismo devido ao seu teor diurético e propriedades desintoxicantes. Auxilia na diminuição de retenção de líquido, ajuda a desintoxicar o organismo. Então, assim, a espirulina da Speed, ela é utilizada muito para fazer a desintoxicação por metais, por exemplo, né? Então, assim, a gente observou em várias pesquisas que, por exemplo, o Alzheimer, que é considerado a diabetes tipo 3, a alta concentração de alumínio nessas pessoas era notória. Então, assim, toda pessoa que é diagnosticada com mal de Alzheimer, a concentração de alumínio é imensa no sangue. Então, a espirulina da Speed faz esse papel muito grande e importante na desintoxicação de metais, tanto pesado quanto tóxico. A espirulina tem uma combinação única de fitonutrientes, como a ficocianina, que pode ajudar a limpar nossos corpos. Ela também auxilia para alta performance. Ela evita a fadiga ao impedir a formação de ácido lático nos músculos. Ela tem alto teor de proteína. Também faz da Speed um aliado daqueles que desejam ganhar massa magra, ou seja, aumento muscular, já que esse é um macronutriente fundamental para a construção e reparação do tecido muscular. Rico em proteína, de 50% a 70% por peso, maior que a carne vermelha em torno de 27%. Ajuda na recuperação muscular por ser rica em ferro, magnésio e ômega 3. O magnésio também é responsável pela melhora do humor, pois ele ajuda na produção de hormônios do bem-estar e equilíbrio da pressão arterial. A parte de saúde e bem-estar fortalece o sistema imunológico. A Speed estimula a produção de anticorpos contra os organismos patógenos que afetam a nossa imunidade, inclusive por seu alto índice de zinco. Reduz as inflamações por conter ômega 3, ajuda no controle de hipertensão, pois relaxa os vasos sanguíneos, melhora a rinite alérgica, congestão nasal por fortalecer a imunidade, regula o intestino e suas funções digestivas, regula a insulina, ajudando a prevenir o diabetes, bem como auxilia quem já possui. Na linha sênior, ela melhora a saúde mental, combatendo o estresse oxidativo no cérebro, reduzindo as chances de desenvolver o mal de Alzheimer, mal de Parkinson,
além de outras desordens degenerativas. Impede o envelhecimento precoce por ser rica em antioxidantes, como a vitamina A. Melhora triglicerídeos e colesterol devido ao seu poder antioxidante, abaixando os níveis de colesterol no sangue. Previne câncer por ser super antioxidante e rica em micronutrientes como zinco e selênio. Previne diabetes por ajudar a controlar os níveis de glicemia. Acesse o link na descrição do vídeo e faça seu cadastro, onde você poderá desfrutar dos benefícios dos descontos que variam de 20% a 40% do desconto, e você vai ainda estar podendo conhecer toda a linha de produtos do mundo Speedgreen. Venha conosco fazer parte de um mundo revolucionário, onde você estará de bem com a vida toda!